Meu nome é Ingrid, estou como coordenadora do CRAS desde o ano passado e tenho formação em serviço social, já atuei 7 anos na saúde e hoje o CRAS, dentro da política do SUAS, ele representa um serviço que, especificamente em Capuí, já existe desde 2000, né? Inicialmente com a Casa da Família, que se tornou um projeto piloto com experiência exitosa para a política do SUAS na construção dos CRAs. E para mim é uma honra trabalhar aqui no serviço, onde a gente consegue trabalhar com vários públicos, crianças, né, de 0 até 6 anos de idade. E aí nós temos o programa Criança Feliz, que hoje se tornou um serviço. Ele passou de um programa federal para um serviço que é incluso dentro dos serviços do CRAS. Então a gente atende crianças de 0 até 3 anos de idade, com a finalidade de fortalecimento de vínculos, com visitas domiciliares, por educadores sociais. Então eles visitam a cada 15 dias essas famílias, atendendo crianças de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos quem recebe BPC. Dentro ainda da primeira infância, nós temos a brinquedoteca. Nós trabalhamos com crianças de 2 até 6 anos de idade, lá na Redonda, que é um anexo do CRAS. É um espaço maravilhoso, onde se usa o lúdico, a brincadeira, o fortalecimento de vínculos das crianças dentro da comunidade, com as famílias também, tudo através da brincadeira. Mas o nosso maior foco é o fortalecimento de vínculos entre a criança e o seu cuidador e entre ele e a comunidade, valorizando, né, os seus traços, valorizando a sua cultura, as suas personalidades. E aí a gente já saindo um pouco da primeira infância, nós temos as crianças que nós temos a oficina de dança kids. É uma oficina que é livre, não é uma dança específica, tipo assim, forró. É uma dança livre, é conforme a expressão de cada criança, né? O oficineiro, que é o Maurílio, ele é muito dinâmico. Nós temos a dança kids, que são de crianças de 7 até 12 anos, de 5 até 12 anos. As crianças podem se inscrever. Nós temos a oficina de flauta e violão para crianças a partir de 7 anos até 17 anos. Então, a nossa oficineira é a Eliane, ela trabalha com esses públicos e a gente fortalece através de atividades lúdicas nesse processo. No dia que vem para as aulas, a gente também faz atividades lúdicas com eles, sobre as campanhas, sobre discussões gerais, sobre o que a gente vai percebendo no dia a dia. E o CRAS hoje está na comunidade de Serra de Mutamba. Antes ele ficava na Avenida de Mutamba. Hoje ele já está com um projeto para construção na Serra de Mutamba, próximo à Areninha, que aí eu já vou entrar no território, certo? O território da Serra de Mutamba, historicamente, quem mora na Serra, a gente chama Serra, que é uma falésia morta que a gente chama. Então, quem mora na Serra são pessoas que foram, há um tempo atrás, escravos ou que serviam a senhores de engenho. Que esses senhores de engenho moravam na avenida ou na praia. Então, eles prestavam esse serviço. Que, inclusive, é muito difícil eles se reconhecerem nessa condição, né, de serviço, Então, se a gente fosse fazer um olhar panorâmico do nosso território, onde o CRAS hoje está, é uma população que são beneficiários do Bolsa Família, tem uma renda baixa, né, são negros, também tem pessoas brancas, mas em sua maioria são negros ou pardos. Isso se estende até Serra de Cajuás. E existe um nível educacional também baixo, analfabetismo, violências domésticas, né, violências contra o idoso.
E uma das nossas finalidades com o grupo de idosos que nós temos é evitar que essas mulheres, principalmente mulheres que é o nosso maior público de atendimento dentro do SUAS, de modo geral, e especificamente dentro do grupo de idosas, que se tornou ao longo do tempo intergeracional. Que aí a idosa vinha e trazia a filha, trazia a neta, acabou saindo muito do perfil de só para idosos. E elas amam o lúdico, assim, o lazer, porque para elas ainda é escasso, sabe? Essa prática do lazer, essa prática de sair, se divertir, se encontrar. Então, o CRAS, ao longo do tempo, desses mais de 20 anos, ele se tornou referência como um espaço de convivência na comunidade, se tornou um espaço de encontro, de trocas de saberes. E aí, diante disso, foi implantado um projeto, Mulheres em Ação, foi identificando que essas mulheres, elas precisavam não só da atividade física, mas também de um fortalecimento entre elas. Muitas situações, assim, as mulheres, historicamente, né, são a principal cuidadora da criança, do marido, dos filhos, dos seus filhos, filhos dos outros, né, de parentes ou de pessoas que fazem parte da sua família, apesar de não ter parentesco. Então, ela sempre ocupou esse papel de cuidadora. E nesse caso, as mulheres sempre tiveram dificuldade de ter um espaço de cuidado delas. E aí nasceu o projeto Mulheres em Ação, que é um projeto de atividade física, né, de dança. Hoje já se estende em várias comunidades. E ele tem ganho um espaço muito grande na nossa cidade. Então, assim, em relação a ter acesso ao CRAS, nós somos portas abertas, né? Toda pessoa pode vir, seja criança, seja idosos, homem, mulher, podem vir, tirar suas dúvidas, participar dos serviços, né? Todos esses encontros que a gente chama serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Que de propósito eu estou usando, porque é o nosso coração, né? O coração do CRAS. Para além dele, serviço, a gente tem o PAIF, que é um serviço de acompanhamento a famílias e indivíduos, onde tem os técnicos, assistente social e psicóloga no momento. E eles acompanham as famílias conforme as necessidades. Então, é uma família que precisa de um acompanhamento contínuo para a resolução de determinadas situações ou articulação da rede. Porque a gente sabe que resolução é uma palavra, às vezes parece muito inalcançável, né? Mas de melhorar a qualidade de vida dessa família, né? Ou desse indivíduo, com acesso a direitos, a documentos, a benefícios de transferência de renda, como o BPC, né, o benefício de prestação continuada, carteira do idoso, passe livre. E aí nós temos também orientações sobre o Vale Gás, sobre que hoje é o Gás do Povo, sobre o cartão Mais Infância. Nós acompanhamos também essas famílias que a gente dá como prioridade ao nosso acompanhamento. Por quê? O nosso público prioritário são famílias ou indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade social ou em risco social, né? Então, a gente faz, a busca ativa, ela pode acontecer tanto nas escolas, ou a gente também recebe muitos encaminhamentos. Então, a gente recebe encaminhamento da educação, da saúde, da própria rede intrasetorial, da própria proteção social, às vezes recebendo da habitação, da coordenação de benefícios eventuais, do cadastro único. E uma das fragilidades assim, que eu venho percebendo aqui tem a questão da violência, né? A relação de violência, tem a relação, como é que eu posso traduzir aqui? A geração de renda, né? As pessoas também estão muito atreladas a depender do Bolsa Família. E existe, desde quando eu entrei aqui, isso me deixa muito inquieta, e aí esse ano eu já tenho outros caminhos, outras possibilidades,
de desenvolver alguns projetos, de... Eles viveram um tempo muito grande de débito, que hoje eles sempre se sentem na necessidade de sempre receber. Eu tenho direito disso, isso é maravilhoso, isso quer dizer que Capoeira tem muito do exigir, né, do movimento, de ir atrás e tal. Só que eu percebi que existe um débito. E muitas vezes esse débito parece impedir de eles galgar outros ares, né? Então, eu sempre preciso esperar que alguém faça por mim. E elas tentarem sair desse lugar, principalmente as mulheres, porque é o nosso maior público, sair desse lugar de espera, né? E ser protagonista da sua vida. É uma das coisas assim que eu tenho mais percebido, principalmente com as idosas e as mulheres. Tem alguma pergunta? Ela contemplou tudo.